E uma das coisas também que me tem motivado e uma das alegrias para 2015 é o fato que depois de um ano depois, vai fazer um ano que nós estamos orando intencionalmente para Deus nos mostrar um passo para a expansão. A área de expansão inclui missões transculturais, inclui novas igrejas, inclui agora o foco na cidade de São Paulo também. E começamos a conversar com o pastor Humberto em fevereiro do ano passado, lá no Shopping Centenário, no restaurante. E foi um ano de orar, de perguntar, de entrevistar, até que Deus nos deu o convite em outubro. Ele é a pessoa. Então eu quero convidar o Humberto aqui para subir até aqui à frente. E hoje não é ainda a instalação oficial dele. Isso vai ser instalado oficialmente, faz de conta que vocês não os conhecem, certo? Nós estamos no segundo domingo de fevereiro. Mas eu queria, ele convidei para pregar hoje de manhã. Mas eu quero dizer que para mim uma das grandes alegrias do início de 2015 ver que Deus nos deu uma pessoa pela qual tivemos o tempo de orar, de perguntar, de sondar e ver quem está aqui. Mas eu queria pedir que a Silvia, a esposa do Humberto, ficasse em pé. Nós oramos por ela algumas vezes no passado aqui. A Silvia passou um fim de ano delicado em termos de saúde. Mas olho para ela também com outra alegria para mim, é ver que Deus amplia as multifacetas de nacionalidades, de backgrounds aqui. A gente tem paraibano como gente de Deus, aquela diferença de uma pessoa, tem pernambucano como eu, tem paulista como o Sérgio, tem a Silvia que é argentina. Então eu queria que desse um abraço de palmas para ela, das boas-vindas, igual aqui no oficial. E tem o Nicolas, eu tenho que dar para você ficar em pé também, Nicolas. Nicolas tem muitos predicados, é inteligente, conhece Jesus, mas entre os grandes predicados dele, ele é São Paulino também. Então, palmas para o Nicolas também. Mas, como eu falei, desde quando eu falo, é tão bom tocar em resposta de oração. Eu creio que vai ser um fator especial de Deus, ajudando a gente a ampliar nossa visão missionária, também agora olhando para a cidade de São Paulo. E Deus trouxe o Humberto com esse desafio. Humberto, Deus te use nesta manhã. Obrigado por ser uma resposta de Deus, você, a Silvia e o Nicolas. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, Lisânia. É um privilégio poder estar nessa igreja que para mim faz parte da história, do meu chamado. Pastor Ari, seu irmão, foram tão especiais na minha vida. Chamava de Batuta também. Acho que tem muitos Batutas aqui na igreja que eles chamavam. E eu me lembro da história dessa igreja na missão em que eu me conheço até hoje, né? 37 anos estou envolvido com a Operação Mobilização. E o Ari, e essa igreja, depois do Lisânias e tantos outros irmãos que antes do Lisânias, né, passaram por aqui, tiveram um contato tão forte com a obra missionária. Essa igreja é uma igreja missionária, uma igreja que tem a missão de Deus como fundamento da sua teologia. Isso é muito bacana quando a gente olha uma igreja que pulsa com o coração de Deus, que gosta de sentir o coração de Deus. O Lisânias me deu um tema tão complicado, difícil, que é esse do quarto mandamento. O quarto mandamento é uma polêmica muito grande em diferentes setores aí religiosos, né? Você tem gente que acha que tem que ver ao dia, se é o sábado, se é o domingo que você adora. Nós acreditamos que o sábado é um dia precioso para o Senhor, porque ele termina a sua, mas não pelo nome sábado, porque na época que Deus pensa nesse mundo, nem tempo e espaço existia. Mas a questão, seja sábado, seja domingo, porque domingo é o primeiro dia que o Senhor havia ressuscitado, e nós colocamos esse dia porque em Cristo não há mais lei. Em Cristo nós temos a própria lei, os mandamentos de Deus em nós, e Cristo, Ele é a nossa adoração, e se nós amamos a Ele, guardamos seus mandamentos. Então a questão aqui não é a regra, a questão aqui é quem nós adoramos, quem é o Senhor do meu dia a dia, quem é o Senhor dos meus 6 dias. Que avaliação eu faço no meu dia a dia da presença de Deus na minha agenda? Como eu priorizo a minha agenda diante desse tremendo Deus que é capaz de se autoavaliar, e no final da sua criação ele diz: e viu Deus que era tudo muito bom.
Interessante isso, né? A agenda da gente é uma agenda formada pelo Cronos. Eu vivo por isso aqui. Aliás, quantos anos você tem se marca pelo tempo. Nós estamos enclausurados no tempo e no espaço. Deus não. De geração em geração, de eternidade em eternidade. Deus. Eu vivo, no máximo, meu pai está vivendo até, bom, agora ele já tem 91 anos, creio que ele vai viver mais um tempinho e ele está bem, pensa bem, conversa com todo mundo, mas eu não creio que ele tem muito mais força. Meus anos estão passando, tenho um filho de 12 anos, como vocês viram ali, que me pede para jogar bola. Eu dou um chute na bola tão forte para ele não querer mais jogar, quando ele volta com a bola. O corpo já não é mais aquele corpo de antigamente, mas eu vivo nessa coisa do espaço, do tempo. Deus não. E Deus me conhece, conhece toda a minha estrutura, conhece a minha agenda. Ele sabe o quanto eu preciso dele. E ele me escolheu. Me escolheu antes mesmo de eu tê-lo escolhido. Me conhecia no meio de 7,2 bilhões de pessoas nesse mundo. E aponta para mim e diz: eu te amo, eu te quero. E quero ser o Senhor da tua vida. O Senhor dos teus 6 dias. E para quando chegue no 7º dia, você pare para me adorar, para pensar em mim, para vislumbrar os atributos pelos quais eu edifiquei todo esse mundo para você. Eu edifiquei tudo aquilo que tem a ver com a tua vida. Queridos, quando se fala do 4º mandamento, nós estamos falando de tempo, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de uma série de coisas, porque a nossa vida gira em torno disso. E se você não tem isso muito bem organizado, você vive pelo dinheiro, você vai viver pelo tempo. Eu não tenho tempo. A sociedade tira de nós todo o nosso tempo, e tirando o nosso tempo, tira nossos filhos, tira a nossa casa, tira tudo de nós. Há um mês atrás eu estava no hospital, fiz do hospital o meu escritório. A gente conseguiu ver tudo aquilo que a televisão está colocando nos dias de hoje, essas máfias interessantes que querem simplesmente, às vezes, usufruir da emoção de algumas pessoas. Mas tudo isso tem a ver com agenda também. Eu descobri que a minha agenda não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus. Porque você pode ser surpreendido na tua agenda, nos teus sonhos, nas priorizações que você faz da tua vida, você pode ser surpreendido. É interessante que minha esposa foi fazer uma cirurgia que era aparentemente uma cirurgia muito simples, de vesícula. Isso descambou numa trombose venal profunda que atingiu o seu abdômen, estava subindo, e disso ela teve que fazer uma cirurgia de emergência, muito complicada essa cirurgia, e teve um problema cardíaco no meio da cirurgia, na UTI, e teve que fazer um cateterismo, e justamente por isso um pouco de ar entrou no seu pulmão e teve um início de embolia. E tudo isso a gente vivendo. E um dia ela chegou para mim e disse: prepara para mim o velório, puxando o ar. Prepara o velório alegre para mim. Quase que eu contratei uma escola de samba para fazer o velório da minha esposa. Mas fui para casa naquele dia, minha agenda todinha arrebentada. Tinha viagens, uma série de encontros já programados na minha agenda. Naquele momento só ficou um Betão, cabeça, um pouquinho de cabeça, um pouquinho de adoração e carne e osso. E fui para casa na noite, naquele quarto. Meu filho
me perguntando: a mamãe vem, pai? Ela vem, né? Pela fé do pai, a mamãe vem. E eu disse: sim, filho, pela fé a mamãe virá. Nós temos um Deus grande. Mas aquela noite foi uma noite dura para mim. Eu amo a minha esposa, não importa se ela é argentina, tá? Lá em casa, quando tem jogo, é um problema sério. Tem dois televisores, para ninguém ficar brigando. Bom, naquela noite eu conversava com Deus e dizia para Deus: Senhor, eu sei que eu não tenho nada em mim que te possa convencer, mas se alguma coisa te agrada na minha esposa, em mim, no meu filho, dá para a gente alguns anos mais, para a gente poder criar esse menino e a gente ter alegria, porque eu preciso dela. No dia seguinte eu fui para o hospital, está essa moça sentada, a enfermeira maquiando ela, toda bonitona, e falando: eu melhorei. E a gente consegue ver que nossas agendas, elas podem falhar, queridos. Você planeja tudo no começo do ano, chega no final do ano, nem metade você consegue fazer. Deus tem que ser Senhor dessa agenda. Deus tem que ser Senhor da tua vida. Deus tem que ter a parte número 1 na tua agenda, para que você possa encontrar o sentido daquelas coisas que humanamente não tem sentido. Porque Ele é Criador, Ele é o sustentador, Ele é aquele que fez esse universo. Ele tem atributos tremendos. E é interessante que quando eu estava estudando esse texto de Êxodo, capítulo 20, verso 8 até o verso 11, eu estava percebendo assim umas lições interessantes. Eu comecei a me fazer perguntas. Deus, ele começa dizendo nesse texto aqui, através de Moisés, em Êxodo 20, verso 8, ele começa falando: lembra-te do dia do sábado. Quando ele fala lembra-te, é sinal que ele quer que você olhe para trás na história. Aqui não está o início, Deus não está colocando uma regra nesse momento. Essa regra já está. Na verdade, essa regra já está antes da fundação do mundo. Deus já conhecia tudo, antes que tudo existisse, antes que houvesse qualquer ser humano na terra. Deus já estava conhecendo o que era necessário para qualquer pessoa ter uma sustentabilidade para viver os seus dias bons aqui na terra. Se você volta lá em Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2, você vai ver esse Deus que cria todas as coisas. Mas na verdade, vamos voltar antes de Gênesis 2, antes da criação, porque todos os autores bíblicos, eles tinham um conceito de que esse Deus que nós adoramos, ele existia antes da fundação do mundo e havia planejado todas as coisas, inclusive o fato de você estar sentado aqui essa manhã. Amém? Ele é sempre eterno. Ele vive no Kairos. Diferente de nós que vivemos nesse Cronos, ele vive no Kairos. Não há tempo para Deus. Você pode dar um glória a Deus que você tem um Deus que vê o fim a partir do começo? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus que você tem um Deus que conhece toda a tua estrutura? Glória a Deus. Glória a Deus. Um Deus que cria do zero. Todos os autores bíblicos do Novo Testamento, eles olhavam para trás na história e viam Deus assim. Em Efésios, Paulo está dizendo, capítulo 1, verso 3, que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, para estarmos aqui. Eu fico imaginando um Deus que é capaz de sentar com o seu filho na eternidade passada e conversar com o filho na plenitude dos tempos,
eu vou te enviar para morrer por um povo que eu ainda não criei. Não é loucura isso? Não é loucura isso? Eu vou te enviar para morrer no madeiro que eu ainda não criei. Para morrer por um povo que eu ainda não criei. Deus já tinha pensado em nós. E aí, quando ele começa, depois desse planejamento, desse propósito eterno, ele começa a colocar isso na história do ser humano. Antes que ele deu o mandamento no decálogo, para que eu e você guardemos o sábado, ou o dia do descanso, ele está falando essas coisas em Gênesis 2, como você vê aqui. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. É interessante que Deus descansa. Essa palavra descansar aqui, ela tem a ver também com cessar, com terminar. Terminou a obra, ele olha para trás e analisa toda a sua obra, não que ele necessite, nem que ele necessite descansar, mas ele conhece a estrutura de um povo que ele vai criar, de gente como eu e você que precisamos parar na nossa agenda e dar esse tempo para ele. E ele olha para trás dos 6 dias e avalia. Irmãos, é tão importante que você pare para analisar como foi a tua semana. É tão importante que você pare para analisar como foi meu comportamento durante essa semana. Porque a regra, ela funciona só para isso. O dia do descanso não é uma regra se é sábado ou domingo. Nós estamos em Cristo, como eu disse. E Cristo é maior do que qualquer decálogo ou mandamento. Mas aqui está valendo o fato de que eu e você precisamos fazer avaliações espirituais no nosso dia a dia. Deus não se impressiona com o que eu sou, humanamente falando. Deus não se impressiona com os meus títulos. Deus não se impressiona com o meu dinheiro. Deus não se impressiona com nada. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é Criador. Ele te deu a vida, Ele tira a vida. A tua agenda está sujeita à agenda do Senhor. Amém? Amém. Por isso, Ele pede, Ele comanda que você descanse, que você pare para avaliar, segundo a sua palavra, segundo a sua soberania, sobre os 6 dias que você tem vivido. Na verdade, Ele quer que o seu Filho Jesus habite em nós todos os dias, buscando primeiramente o seu reino e a sua, para que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Essas outras coisas que eu preciso espiritualmente para poder fazer a minha agenda se tornar uma agenda de Deus. Ai, irmãos, como eu percebo que eu sou frágil. Às vezes, naquela coisa de achar que eu posso fazer alguma coisa, eu vou colocando regras em cima de regras, em cima de regras. É tão fácil para mim, no meu ministério, eu me lembro como pastor, 25 anos pastoreando, a gente começa a ver a vida correr rápido, e a gente vê tantas coisas acontecendo que a gente perde essa noção de descanso. A gente perde essa noção de parar para fazer avaliações sobre a nossa própria vida, para ver se estamos ou não condizentes à palavra que Deus tem colocado no nosso coração. O autor disse que o problema do crente não é o que ele não sabe sobre a Bíblia, mas é o que ele sabe e não consegue colocar em prática. Eu creio que nós temos diante de nós o desafio da agenda, uma agenda que tem que ser santificada.
Diz o texto no verso 3 de Gênesis 2, ele vai adiante dizendo que não somente ele descansou, mas o Senhor, ele também abençoou o sétimo dia, no verso 3, e o santificou, porque nele descansou. Como eu disse, o Senhor não precisava descansar, mas você precisa, eu preciso. E uma coisa que ele fez foi abençoar. Abençoar é favorecer. Os antigos judeus, os rabinos, eles criam que essa coisa de Deus abençoar, havia um mistério aí, de Deus favorecer de uma maneira muito especial, esse dia que você para adorá-lo, para vislumbrar a grandeza da sua criação, olhando para trás, vendo tudo isso que Deus fez para você, sendo grato. Parece que há um favor que Deus tem no seu coração por você fazer isso. De repente nem precise, mas é gostoso ouvir. Amém? É gostoso ouvir. É bom a gente ouvir do nosso filho, da nossa filha, eu te amo. Essas coisas não têm preço, não tem preço. Deus é um Deus que se avalia. Deus é um Deus que descansa. Isso antes de haver qualquer ser humano no mundo, antes de Adão e Eva, Deus descansou, Deus avaliou e Deus viu que tudo era muito bom. Eu creio que Deus espera isso de nós. Amém? Que tudo que você faça, faça muito bem. Porque quando Ele avalia a sua semana, essa semana é perfeita. E se você está em Cristo, nova criatura. A minha casa é diferente. A minha criação do filho é diferente. O meu estilo de tratar as pessoas, relacionamentos se tornam diferentes. A minha agenda passa a ter um sentido muito maior do que simplesmente aquilo que eu consigo ver com os meus olhos. Há algo espiritual aí por trás que eu preciso parar, receber de Deus naquele dia em que eu adoro, em que eu dou para Ele esse tempo especial. Você está aqui porque você anela, você precisa, você tem uma necessidade interna de adoração e de louvor a esse Deus. Amém. Se eu estou certo, diga amém. Amém. Eu preciso disso. Irmãos, de vez em quando eu me pego chorando, cantando a Deus, falando com meu Deus. Eu gosto muito de cantar. Já falei para você, Sérgio, que eu quero entrar no coral. Opa. Eu gosto disso. Porque eu creio que aquelas pessoas que gostam de cantar, até aqueles que não gostam de cantar, não tem nem voz para cantar, mas quando você está lá na cozinha, ou está no banheiro tomando banho e começa a cantar, aquelas coisas que vêm lá do teu coração, algumas vezes não vem lágrimas nos olhos. Nosso anelo de estar próximo de Deus é muito grande. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque esse dia é um dia que você tem que pensar em Deus. A tua semana será uma semana muito mais agradável quando Deus se torna prioridade número 1 na tua agenda. Então a primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui não é um mandamento, mas é um Deus que lá nos primórdios, antes mesmo de haver qualquer pessoa nesse mundo, Ele é capaz de determinar como seria o andamento do comportamento daqueles que Ele iria criar lá na frente. E aí você vê o povo saindo, o povo, você vê de Adão até Moisés, não há um mandamento de guardar nenhum dia. Não há. E é interessante que Deus vai ensaiando esse quarto mandamento. Quando você abre a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 16, verso 1 até o verso 30, você vai perceber que o povo de Deus está passando pelo deserto, está passando pelo
o mar, chega do outro lado, no deserto, agora eles precisam comer, precisam se alimentar, não há alimento, o maná começa a cair, e Deus ensaia o quarto mandamento. Verso 23 em diante, você vai ver isso acontecendo, Deus dizendo para o homem guardar o alimento de sexta-feira para o sábado também. Colha, não só para sexta, mas também para o sábado, o dia do descanso, porque naquele dia Deus quer completa atenção a Ele, completa adoração a Ele. E é interessante que alguns, desconfiando de que Deus era capaz de dar o maná no sábado, saem para colher, e não havia maná, porque deveriam ter colhido até o sexto dia, porque o sétimo dia é totalmente para o Senhor. Queridos, eu às vezes vejo que tem igrejas por aí que estão fazendo do culto, ao invés de uma celebração da presença de Deus, aquilo que não deveria ser. A gente fica preocupado com coisas dos 6 dias de trabalho, ao invés de nos preocuparmos em adorar, em louvar, em fazer de Deus o Senhor da nossa vida e nos avaliar diante da santidade, diante desse Deus tremendo que criou todas as coisas e que nos fez ser livres do nosso pecado. Nós precisamos ter momentos como esses aqui, de nos ajoelharmos na presença do Senhor, e ao sairmos daqui, entre domingos, sermos aquelas pessoas orientadas pelo poder desse Deus sempiterno, de geração em geração, que é capaz de nos dar a alegria de viver, independente da circunstância que passemos. Talvez essa manhã Deus está nos dizendo aqui que nós precisamos nos desfazer de algumas agendas até no domingo, para dizermos ao Senhor: toma, Senhor, esse dia, porque de repente você só tem esse dia. Os outros dias nós estamos praticando a fé no meio da crise, do dia a dia, que nós nos encontramos nos nossos afazeres, nas nossas atividades. Outro livro que eu estava lendo dizia o seguinte: quando a igreja esquece que ela vive de crise, ela não exercita a fé. Às vezes nós temos algumas crises, como eu tive essa crise de 1 mês dentro de um hospital, e a única coisa que pôde sair de dentro de mim foi aquilo que estava lá. E se Deus está, Deus vai ser expresso, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio do louvor, da glória do Senhor, você parar e vislumbrar a grandeza desse Deus, as instruções desse Deus na sua palavra, vendo nesse início da história, um Deus que antes de dar o mandamento, Ele mesmo experimenta, para que eu e você saibamos que tudo que Ele pede é perfeito, é perfeito, é perfeito. Deus conhece você, e Deus não se impressiona com nenhum de nós aqui, queridos. Ele não se impressiona com o que eu tenho, com o que eu sou. Deus é Deus, Deus é Senhor. Essa manhã, a única coisa que impressiona o coração de Deus é um filho que Ele ama, é um filho disposto a santificar-se, a buscá-lo, a fazer da sua vida uma vida separada. Isso tem muito a ver com a tua missão aqui na terra, tem muito a ver com como você lida com o teu dia a dia. Você é separado por Deus, uma nação santa, um reino sacerdotal, que apresenta Deus diante dos homens, os homens diante de Deus. Ao andar pela rua, a tua identidade carrega a reputação de um Deus tremendo. Quando eu apresento a minha identidade, não é Humberto Maia Aragão, mas é o Filho de Deus, um daqueles escolhidos de Deus, para trazer a esse mundo
a imagem daquele que é invisível, como Cristo é a imagem de Deus invisível. E conforme esse Deus invisível habita em mim, as pessoas conseguem ver Deus na santificação da minha vida e naquilo que eu toco. Isso, queridos, vai fazer o meu trabalho ter uma perspectiva diferente. A minha família, uma perspectiva diferente. Tudo que eu tocar terá uma visão totalmente diferente. E as pessoas vão olhar para nós. E sem dúvida vão perguntar: que Deus é esse que você segue? Ou então, por que você vive dessa forma? Porque eles não têm nem ideia de Deus. Mas alguma coisa ele vai te perguntar que tem a ver com a imagem de Deus em você. Um Deus que é capaz de dizer para ti: separe na tua agenda, priorize na tua agenda a minha pessoa, o meu ensino, a minha instrução. E aí, quando Deus dá o mandamento, quando Ele dá esse mandamento, é simplesmente já praticado, vivido. O povo já sabe o que vem pela frente. E hoje, se nós estamos aqui, irmãos, foi porque esse povo, na história deles, edificaram o cristianismo para a gente, prepararam toda uma nação para que na plenitude dos tempos Jesus viesse. Jesus, a imagem do Deus invisível. Nele, toda a lei é completa. Nele, em mim, eu nem preciso de lei. Onde quer que eu vá, a minha vida não precisa de justificação de ninguém. E quando alguém te criticar, quando alguém colocar você em alguma situação ruim, eles vão analisar a tua vida. A Bíblia diz isso. E ao analisá-la, eles vão descobrir você um servo fiel a Deus. Algumas vezes você pode perder um bom negócio no domingo. Perca, se Deus está em jogo. Algumas vezes você vai ter que sair no domingo por causa de uma saúde, um problema qualquer. Não tem dificuldade nisso. Mas o importante é que você separe o dia de adoração a Deus e somente a Deus. Não aquilo que você quer, não aquilo que você põe na lista, mas ver Deus na sua grandeza. E quando você começa a vislumbrar esse Deus na sua grandeza, sem dúvida, todas as coisas são pequenas para que Ele faça. Amém? Amém? Radical 2015 é o título das nossas séries aqui. Eu tenho certeza que Deus, mais do que você guardar um dia, Ele quer que você se guarde. E se guarde vendo Ele entrando em você de uma maneira tão especial como Ele entrou naquele dia que você o aceitou. E fazer dele Senhor na tua vida. Isso vai te levar por lugares que você não imagina. Eu, quando disse isso para o Senhor, se eu pudesse me arrepender, eu me arrependeria no dia seguinte. O importante é que Deus te chama, mas não diz o que vem pela frente. Porque para alguns de nós, o que Ele vai dizer, conforme você vai andando com Ele, é algo fantástico. Como, por exemplo, deixa de catar o maná. Ou Ele vai dar um teste diferente para você, uma loucura qualquer dessas que na agenda de Deus vai acontecer, que você pela fé vai tomar. Ele vai te abençoar pela fé. Há uma música que eu gosto de cantar, eu gostaria que meus irmãos, eu queria terminar esse tempinho com os irmãos. Lembre-se disso, Deus se avalia e Ele encontra tudo bem, tudo bom. Ele é Deus. Ele pede que você também faça isso. Você avalie todos os seus 6 dias e quando chegar na presença do Senhor, você dá aquela olhadinha para trás e agradeça a Deus. E veja em Deus qual foi o teu comportamento. Se há algo que precisa melhorar, Deus quer fazer isso para a honra e glória do seu nome. Porque se você está aqui, é para a honra e glória do nome
do Senhor. Se você sabe cantar essa música, cante comigo. Adore a Deus. Deixa fluir. Não cante só palavras, mas que saia lá de dentro essa coisa de que Deus é grande, grande, grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é com ele esplendor de um rei, em majestade de luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as terras vão fugir, ele sua voz, ele sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em suas mãos, o poder e o fim, o poder e o fim. Orar para que Deus tome conta da nossa agenda. Amém. Para que você separe. Para que você diga ao Senhor: Senhor, eu te chamei naquele dia para ser Senhor da minha vida, porque Tu és. Porque antes de eu mesmo ter escolhido a Ti, Tu havias me escolhido. Já havias me amado. E por isso, você e eu
precisamos desse tempo para avaliar o nosso dia a dia. E que Deus nos instrua durante o ano de 2015, na sua palavra, a obedecê-lo, a engrandecê-lo e fazer da nossa agenda do dia a dia a agenda do Senhor. Você quer orar para a gente, Sérgio? Senhor Deus, agradecemos pelo privilégio de mais uma vez meditarmos na Tua Palavra. Mais do que o cumprimento de uma agenda de culto a Deus, pensar e refletir sobre, primeiramente, quem é o Senhor, deve ser a demonstração de um grande desejo nosso de conhecer melhor o nosso Pai. Amém. Dos 10 mandamentos, os 4 primeiros se encarregam de dizer quem é o Senhor. A essência desses mandamentos, o desejo de cumpri-los, o desejo deles se tornarem cada dia mais fáceis para nós, está no fato de conhecer o Senhor, de saber o que alegra no teu coração, de não nos desviarmos para nenhum caminho a não ser a tua própria direção, ó Deus, em toda a nossa vida. E uma vez vivendo assim, sejam os 4 primeiros como os 6 próximos, tudo isso será possível, ó Deus, viver. Não porque se trata de uma lei, mas porque conhecemos o Senhor e o amamos tanto, que a tua lei, que os teus ensinamentos se tornam para nós um prazer de serem obedecidos. Na verdade, esse é o nosso grande desafio, ó Deus. E eu peço, não somente por hoje que estamos vendo o mandamento que o Senhor nos dá de priorizar o Senhor na nossa agenda, mas em todos os outros, que possamos caminhar nessa direção e que o Senhor receba muita glória e que nós nos sintamos plenamente felizes por alegrarmos o teu coração. Faça essa obra em nós, ó Deus. Agradecemos porque o Senhor tomou a iniciativa para que isso seja feito. E agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.